Estamos no Conecta. O Conecta é um canal de discussões do processo penal contemporâneo. Compartilhe conhecimento e saber pelo Conecta. Sou Nereu José Giacomoli, doutor em Direito, professor da Escola de Direito da PUC e advogado. Me acompanha sempre nesses episódios do Conecta o professor Marcos Eberhardt, advogado e também professor da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje estamos no 24º episódio do Conecta e vamos tratar do processo penal nos 32 anos da Constituição Federal, a Constituição de 1988. É importante nós acentuarmos que o arcabouço do nosso Código de Processo Penal é de 1941. Desde aquela época, nós não tivemos uma reforma de todo o nosso Código de Processo Penal, uma reforma substancial do Código de Processo Penal. Em nenhuma oportunidade com as constituições posteriores foi realizada a devida aderência da nossa legislação à Constituição Federal, aos princípios, regras e garantias da Constituição Federal. E isto não aconteceu, inclusive, com a Constituição de 1988, com nenhuma delas. E há uma verdadeira resistência às reformas da legislação ordinária. Talvez muito pela nossa cultura de baixa constitucionalidade. Nós tivemos, por exemplo, depois de 1941, uma tentativa de reforma na denominada Comissão Tornag. Em 1963, foi entregue ao ministro da Justiça uma reforma do Código de Processo Penal que nem sequer chegou a ir ao Legislativo em face da renúncia de Jânio e da deposição de João Goulart. O anteprojeto José Frederico Marques, em 1975, foi remetido ao Congresso. Mas com a nova revogação, com a revogação do Código Penal de 1969, que nem sequer entrou em vigor, o projeto de reforma, o anteprojeto José Frederico Marques, foi retirado. E inúmeras comissões posteriores tentaram revisar e foram revisando esse anteprojeto, que também acabou não sendo votado. Em 1983, o projeto de reforma no PL 1655, do governo Geisel, quando era ministro da Justiça Abiakel, que designou uma comissão, esse projeto recebeu mais de 600 sugestões. E um ponto importante desse projeto era a simplificação dos procedimentos, com a introdução do procedimento ou do rito sumaríssimo, a gravação das audiências, a criação de turnos recursais criminais, a simplificação dos quesitos, mas também continha o fortalecimento da prisão preventiva. Este projeto acabou também não sendo votado e não sendo implementado. Posteriormente, o projeto Sálvio de Figueiredo, de 1992, onde participou uma comissão de ilustres juristas como Tucci, Dotti, Pitombo, Reale Júnior, Assis Toledo, etc., também não chegou a ir adiante. Inclusive, o ministro demitiu-se em face da retirada desse projeto, que realmente avançou muito esse projeto. Por exemplo, esse projeto tinha a simplificação dos quesitos, a supressão do libelo, a supressão do protesto por novo júri, o julgamento sem a presença do réu, o contraditório prévio ao recebimento da denúncia, a necessidade de reparação da vítima no processo penal, a suspensão condicional do processo, etc. Vejam que muitas dessas proposições posteriormente foram incorporadas episodicamente ao Código de Processo Penal. Posteriormente, a comissão Grinover, formada principalmente por Antônio Magalhães Gomes Filho, Escarance Fernandes, Miguel Reale, Dotti, Tucci, Luiz Flávio Gomes, pensou a reforma do Código de Processo Penal de forma setorial, já que havia muitas dificuldades de se aprovar um Código de Processo Penal na sua integralidade. O código foi dividido em 7 projetos
importantes, tá? Que foram sendo votados e incorporados paulatinamente ao nosso Código de Processo Penal, que, na minha concepção, virou, então, com a reforma parcial que ocorreu em 2008 e com a reforma também do artigo sobre as prisões em 2012, e agora com o pacote anticrime, um verdadeiro remendo, um remendão de Código de Processo Penal. Mas há uma característica importante nesses projetos de reforma e na aplicabilidade, na aplicação normativa do Código de Processo Penal à Constituição Federal. Há uma resistência que vem desde 1941, desde o nosso processo penal, uma resistência às reformas, mas não só isso, uma resistência à conformidade, à aplicação da legislação ordinária com a Constituição Federal. Tá? Há um jurista espanhol, Ramos Mendes, que na Espanha, em determinada época, afirmou que não era necessário uma reforma da legislação desde que os juízes aplicassem a legislação espanhola, a legislação ordinária, com a Constituição na mão. Então, nós temos um fenômeno muito importante e que é constatável na prática forense, que é da verdadeira resistência às reformas, à adequação do nosso Código de Processo Penal e da legislação processual ordinária à Constituição Federal. E uma resistência na aplicação adequada, mesmo da legislação vigente, conforme a Constituição Federal. E o passo, ainda não foi dado esse passo de adequação da nossa legislação ordinária ao Código de Processo Penal. O passo seguinte seria a adequação da nossa normatividade ordinária e da Constituição aos diplomas internacionais. Mas antes precisamos dar este primeiro passo. E, além disso, a legislação ordinária, nós temos várias pontualizações em que, na realidade, a legislação ordinária, ao invés de fazer a sua adequação à Constituição, ela caminhou justamente no sentido oposto. E nós podemos pontuar vários aspectos que o professor Marcos Eberhard pode iniciar aí a sua pontualização nesse aspecto. Já estamos no 32º ano da Constituição e ainda ela está muito distante da sua aplicabilidade no Código de Processo Penal. Professor Nereu, tema muito pertinente, esses temas que nós trazemos aqui no Conecta. Nós estamos no 24º episódio e nossos ouvintes já perceberam que, apesar das nossas contribuições serem voltadas para o dia a dia da advocacia, da magistratura, do exercício também das funções no âmbito do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas também para estudantes e pesquisadores, os nossos ouvintes já perceberam que, evidentemente, nossa veia crítica em relação ao processo penal e a tudo que acompanha o processo penal é realmente muito forte. Então, se nós reunirmos todos os 23 episódios do Conecta, certamente nós teremos vários temas que permeiam esta relação da Constituição Federal, desses 32 anos que lá se vão de Constituição Federal em relação ao processo penal. E a Constituição Federal veio, evidentemente, historicamente, num contrafluxo de ideias completamente antidemocráticas e certamente se confronta com um Código de Processo Penal, como o professor Nereu muito bem relatou, resumiu e sintetizou, de uma categoria autoritária, fortissimamente autoritária. Então, nós temos vários pontos que nos acompanharam. Aqui, por exemplo, o tema das prisões cautelares e a execução antecipada da pena. Nós tivemos algumas decisões, principalmente aí nos últimos tempos, que confrontaram os ditames constitucionais em relação à execução antecipada da pena, e que, inclusive, deram um novo ponto, deram um novo momento, deram um novo nome, deram uma nova qualificação para o que se traduz como trânsito em julgado. Ou seja, houve, inclusive, por parte dos tribunais superiores, mas principalmente aqui do Supremo Tribunal Federal, uma mudança da própria qualificação do que se trata de trânsito em julgado. E no campo das nulidades,
nós também tivemos, apesar da ampla defesa, apesar do contraditório, apesar do devido processo legal, apesar da necessidade de fundamentação das constituições, das decisões judiciais, nós tivemos no campo das nulidades um Código de Processo Penal que, evidentemente, ele já vinha enfraquecido em decorrência não só de não conseguir alcançar um rol de nulidades que tivesse a dinâmica do dia a dia do processo penal, mas também um Código de Processo Penal que trouxe, sem maiores especificidades, no 563, no artigo que abre a teoria das nulidades, o princípio do prejuízo. Se é assim que pode ser enaltecido como princípio, mas o prejuízo. E aí, então, os tribunais superiores, diferentemente da tendência da Constituição Federal, acabaram, lá nos últimos 10, 12 anos, trazendo o prejuízo para dentro das nulidades absolutas, e como muito bem refere o professor Nereu Giacomoli no seu livro Devido Processo Legal, mas também o professor Ricardo Blechner no seu livro Nulidades, e o professor Aurélio Lopes Júnior também, acabaram definitivamente com a teoria das nulidades e muito mais. Acabaram também com as nulidades absolutas. Nós tivemos, inclusive, nos últimos anos e nos últimos momentos, discussões que há muito tempo estavam verdadeiramente mortas. Discussões, por exemplo, sobre a condução coercitiva no processo penal. Lá no artigo 260 do CPP, um artigo de muitos aniversários, um artigo realmente muito antigo, esquecido completamente, porque há muito tempo não aplicado, justamente em razão de não ter sentido jurídico absolutamente nenhum, de não ter sequer sentido dinâmico prático nenhum, mas principalmente pela sua confrontação com a Constituição Federal. Esse artigo que volta a ser aplicado, mas que felizmente o Supremo Tribunal Federal corrige o erro em tempo. Assim também, no campo da prova ilícita, nós tivemos a reforma do Código de Processo Penal em 2008, como muito bem advertiu o professor Nereu no seu livro Devido Processo Legal, mas principalmente no livro Reformas do Processo Penal, que foi publicado no ano de 2008, e depois teve algumas reedições. O professor Nereu adverte lá que não houve uma autorização do legislador constitucional para teorias que pudessem excepcionar a ilicitude da prova. No entanto, mesmo assim, o legislador reformista em 2008, nessa reforma que começa o seu trâmite de projeto no início da década de 2000, o legislador reformista em 2008 traz para dentro do processo penal uma ideia através de teorias que estavam excepcionando lá, por exemplo, a derivação da prova, a teoria dos frutos da árvore envenenada. E houve até, inclusive, um problema em relação à dicção dessas teorias dentro do Código de Processo Penal, o que, sem dúvida nenhuma, causou grande confusão na doutrina e na jurisprudência. E hoje nós temos um problema prático para quem advoga e certamente também para o Ministério Público e muito mais para o juiz, que muitas vezes está na mão com uma decisão muito difícil, que é o que nos aconteceu no dia de hoje. Inclusive, em relação a um decreto de nulidade, ao decreto de licitude da prova e de nulidade de alguns depoimentos coletados, e nós acabamos pedindo que houvesse uma declaração em relação à derivação. Ou seja, pedimos que o juiz, na forma, inclusive, de um dos últimos episódios do Conecta, que o juiz instaurasse um incidente de licitude da prova para verificar justamente essa derivação. Quais são as decisões que foram baseadas em cima dessa prova derivada? Tudo isso em homenagem à Constituição Federal. Tudo isso em homenagem a esses 32 anos de Constituição Federal, mas que ainda não foram capazes de desentortar esse processo penal autoritário que temos no Brasil. Esse é o 24º episódio do Conecta Podcast. Lembro a quem nos ouve que esses episódios vão ao ar todas as quartas-feiras às 18 horas, com falas minha, Marcos Eberhardt, do professor Nereu Giacomoli, também professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e nós temos, uma vez por semana também, o Conecta Gaps, com curtos episódios de 2 ou 3 minutos, falando de temas recentes do processo penal contemporâneo. Desejo a todos uma excelente semana e até o próximo episódio.